Mas vamos falar da palavra de Deus, irmãos, que é muito melhor. Aí em Romanos capítulo 15, no verso, podemos abrir, no verso, deixa eu pegar meu óculos aqui, que eu já estou com meus 47 anos, já não sou aquele menino que se converteu aqui 25 anos atrás. Já preciso de óculos para enxergar bem. Romanos 15, no verso 17, vamos ler apenas o 17 ao 20. Assim sentados como estão, a palavra de Deus disse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo: tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus. Aí no capítulo 15 estamos. Agora no verso 18 disse: porque não ousarei falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas que Cristo fez por meio de mim, para conduzir os gentios à obediência por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito de Deus. Assim, desde Jerusalém e aos arredores de Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. E olha o verso 20, disse: esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Amém? Incline sua cabeça um minuto. Pai, nós te louvamos por essa noite, por essa igreja, pela vida do pastor Eliseu, pela família pastoral e por todos os líderes dessa igreja, todo o trabalho que eles têm feito. Nós te agradecemos porque eles estão vivendo esse novo momento, essa nova fase, cheio de expectativas, de metas, de projetos, e sabemos que o Senhor há de abençoar, como sempre fez, a primeira igreja batista de Suzano, Senhor. Agora que vamos meditar na Tua palavra, dá-nos a sabedoria, o entendimento. Não permita que eu fale nada de mim, mas que seja a Tua voz dirigida aos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Queria falar um pouquinho sobre a missão da igreja, né? Qual é a missão da igreja? Eu sempre medito muito nessa questão. O irmão Batista disse: o Adriano respira missões. Realmente, né? Nós respiramos missões o tempo todo, porque é algo que somos apaixonados por isso. Porque é algo que nós sabemos que tudo nessa vida vai passar. Tudo, né? Eu tive aqui alguns meses atrás, vocês ainda estavam sem pastor, e eu contei para vocês que eu tinha perdido meu pai recentemente, né? Meu pai faleceu aos 81 anos, ele foi membro dessa igreja muitos anos atrás também, e meu pai sempre trabalhou muito, a vida toda, muito tempo, era um metalúrgico, né? Daqueles dos tempos de sindicatos do ABC, fazia muitas horas extras, e eu falo que tudo que ele conquistou ficou aí, né? Uma casa na Vila Amorim, um carro, alguns bens, e eu toda vez que eu entro na casa do meu pai, eu choro ao ver as suas ferramentas, os seus instrumentos de trabalho, tudo ficou. E ele sempre me dizia: a única coisa que eu levarei são as pessoas que nós ganhamos para o Senhor. É o único que nós levamos dessa vida. Eu costumo dizer que a igreja, todos os projetos de uma igreja, mesmo um bazar, mesmo um acampamento de carnaval, mesmo uma festa, tudo tem que ter um propósito evangelístico. Nós podemos, por exemplo, fazer uma festa com jovens, um sábado, e dizer: nós vamos comer pizza, é a festa da pizza. Esse dia vai ter um rodízio, vai ter um filme cristão, vai ter uma confraternização, mas os jovens sempre têm que focar: olha, aquele dia, traga um convidado. Traga alguém para conhecer do Senhor. Tudo que nós fazemos, queridos, porque esta é a missão da igreja. Mas eu não quero generalizar, mas hoje nós vivemos um tempo, né, que muitas igrejas estão perdendo, eu digo assim, a visão, o propósito, a meta. Porque cá entre nós, se a meta fosse estar com Cristo, Paulo mesmo dizia que estar com Cristo era muito melhor.
Ele dizia, se estar aqui entre vós vai resultar num proveito, em algo bom, na salvação de almas, então eu quero permanecer. Então a igreja, hoje nós vemos muitas igrejas pregando, não quero entrar na polêmica, mas sobre prosperidade, pregando o bem-estar do ser humano. E claro que Deus está preocupado com isto também, com a nossa saúde, com o nosso teto, com um bom veículo, com a família, os filhos estudando, né? Nós lutamos por isso, todos nós que somos pais. Todo pai quer ver um filho numa boa faculdade, todo pai quer ver um filho com os dentes bem cuidados, todo pai quer ver o filho se alimentando bem, num bom teto, numa boa casa, mas nós temos que entender que o evangelho verdadeiro não é um evangelho só de bênçãos, só de merecimentos, mas é um evangelho também de padecimentos. E muitas vezes nós padecemos. E Paulo dizia que nós deveríamos de padecer. Ele falou isso em todas as epístolas paulinas. Ele dizia, devemos de padecer, mas com um propósito. Que outros conheçam o evangelho. Agora, quando falamos de missões, a tarefa ainda não está acabada. Nós louvamos a Deus pela Junta de Missões Nacionais e Mundiais, né? Porque todo ano, né, eu pastoreei 7 anos na Igreja Batista Unida do Brás, como pastor auxiliar, deixamos agora em 2019. E todos os anos eu era o líder de missões, nós lançávamos a campanha, nós tínhamos as metas, isso é maravilhoso. Fazíamos aventura missionária com as crianças, enfeitávamos a igreja toda, trazíamos as crianças para conhecer os países, os estados do Brasil, as necessidades, lutávamos por isso. E nós louvamos a Deus que a convenção tem essas metas, porque é importante realmente que o evangelho siga em frente. E quando nós falamos de missões, a igreja tem que estar muito focada, muito determinada a dizer ao ponto que a nossa Jerusalém, tenho certeza que vocês já escutaram disso, Atos 1:8, a nossa Judeia, a nossa Samaria e até os confins da terra, de maneira simultânea, precisamos fazê-lo. Amém? Precisamos investir nisso. Eu quero falar um pouquinho, vai parecer um pouquinho mais uma classe de teologia, mas quero falar sobre alguns pontos interessantes sobre a obra missionária. Eu poderia falar aqui um pouco sobre os nossos missionários da convenção, os missionários da Kairos. Nós temos missionários da Kairos em todos os países, assim como a Junta de Missões. Mas podia contar alguns testemunhos, mas quero falar um pouquinho sobre a metodologia mesmo. Como fazemos missões? Por que é importante? E qual é o procedimento, né? Eu anotei aqui. Primeiro quero falar um pouquinho sobre a estratégia. Qual é a estratégia de Deus em missões? E quando nós falamos de estratégia, eu não sei se eu falei a mesma coisa lá no Vila Augusta, sempre gosto de usar esse exemplo. A missão, ela é, eu costumo dizer, centrípeta e ela é centrífuga. Não sei se as mulheres identificam essa palavra, centrífuga. Dá para lembrar de algo? Lavadora, né? Brastemp, né? Centrípeta, por quê? Porque ela espalha. Não, ao contrário, desculpe. Ela junta. Tem lavadoras que são centrípeta. Ela, em vez de espalhar, ela ajunta. Em Israel, Deus tinha essa estratégia no Antigo Testamento, porque Deus simplesmente falou para Israel: vocês vão ser uma nação santa, vocês vão se consagrar a mim, vocês vão se entregar totalmente a mim, vocês serão um modelo para as outras nações, e as outras nações vão ver o exemplo de vocês, e eles vão fazer o quê? Eles vão se aproximar. Depois, nós vemos em Atos que Jesus falou, não é? Ficar em Jerusalém, ainda centrípeta, até que venha sobre vós o Espírito Santo, e depois disso, vocês serão minhas testemunhas. Aí é centrífuga. A igreja deveria de sair. Como o irmão Batista mencionou, ide a todo mundo e pregai o evangelho. Então, foi falado à igreja, agora vocês precisam sair. A palavra igreja significa eclésia, que já fala de dentro para
fora. Então essa é a estratégia. Qual é o método que eu já mencionei aqui? Agora vamos falar do método. O método, Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. E Jesus deixou isso claro, né? Lançai a rede ao mar. Jesus fala de um grão de mostaça. Jesus fala do fermento, né? E sobre a farinha. Jesus fala, sede vós sal e luz da terra. Então, é muito claro, e as pessoas falam, pastor, eu sei que eu preciso ser sal, eu sei que eu preciso ser luz, eu sei que eu preciso sair, mas como eu faço isso? Nós trabalhamos com outra agência missionária, que chama Missão 7, ela trabalha dando capacitações na área de evangelismo. Levamos as igrejas para a rua, porque muitas vezes as igrejas falam, eu não sei evangelizar, pastor. Eu tenho uma pessoa no meu trabalho, né, que não é cristã, eu tenho uma pessoa na minha escola, na minha faculdade, ou eu quero fazer missões, mas eu não sei como, e eu não tenho ferramentas para isso. E é interessante, irmãos, que Deus nos deu ferramentas. Porque a Bíblia disse, recebereis poder. E a Bíblia disse, os sinais seguirão que? Os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Se tomarem alguma coisa mortífera, não vos fará dano. Então nós temos as ferramentas, nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus. A Bíblia, queridos, ela por si só, desculpe o espanhol saindo sola, por ela por si só, ela fala. E ela fala muito. Às vezes nós não sabemos pregar, não sabemos apresentar o Evangelho. Só de falar o seu testemunho, só de falar o que Deus fez na sua vida, só de contar o que Deus tem realizado. Queridos, o simples fato de estarmos aqui com vida é um testemunho para evangelizar. E quando nós começamos a recitar a Bíblia, ela fala e ela quebranta os corações. Agora eu quero ir um pouquinho mais além. Falamos do método, das ferramentas, da estratégia. Eu quero dizer para você que pregar o Evangelho é um grande privilégio e é uma grande responsabilidade. Pregar o Evangelho, queridos, é o maior privilégio que você possa ter na sua vida. Falar do amor de Deus. Quando você deposita uma oferta missionária, é a melhor coisa que você está fazendo. É o dinheiro mais bem investido que você está fazendo. É uma oferta missionária, são seus dízimos e ofertas. Porque você está obedecendo um mandato do Senhor. Amém? Quando você ora por um missionário, você está fazendo algo que move. Ontem nós abrimos o treinamento missionário com uma escola de oração de 3 dias. Primeiro ponto, ensinando os alunos a orar. Eles vão orar muito naquele lugar. E nós começamos falando desse tema e me pediram para dar um testemunho. E eu contava para os irmãos que estavam ali que nós tivemos, em 1998, quando eu cheguei no México, nós tínhamos uma equipe de 7 mulheres, não posso entrar em muitos detalhes, mas a equipe estava, vamos dizer assim, com um certo conflito, porque a missão trabalha de maneira interdenominacional e às vezes isso é um pouco difícil, né? Você pega um batistão, um assembleiano, um quadrangular, e não deveria de ser assim, mas tem algumas dificuldades. E eu lembro que eu cheguei naquela equipe, e também era cada moça de cada lugar diferente do Brasil, uma nordestina, uma carioca, uma paraibana, uma paulista, imagina que coisa. Mas nós temos que acostumar, no céu vai ser assim, todos juntos. E eu lembro que eu fui enviado e o líder da missão falou, põe ordem lá naquela mulherada, mas eu não consegui fazer nada. Eu era um garoto de 22 anos, muito jovem, 1998, 9 de novembro de 98. Deixei essa cidade para ir para uma das maiores cidades do mundo. E eu lembro que um ano depois chegou um casal amigo nosso, grandes amigos, de Santo André, estão aqui agora.
E ele chegou e ele fechou as 2 igrejas que nós tínhamos na favela. Duas igrejas, cada uma com 4, 5 pessoas. Ele falou, guardem os folhetos, guardem os materiais, parem com os discipulados. Acabou. E eu falei, nossa, o que ele vai fazer, né? Ele é maluco, né? E ele falou assim, nós vamos orar. E ele morava na casa do meio, eu morava embaixo, as meninas moravam em cima, e todos os dias, durante 30 dias, de segunda a sábado, ele nos reuníamos na cozinha dele, e nós dobrávamos o joelho, e estávamos ali orando. E sabe o que acontecia comigo, irmãos? Eu dormia. E ele ia do meu lado e falava, Adriano, desperta, desperta. E ele falava, ore comigo, Senhor Jesus, abençoa Chalco, abençoa Três Marias, olha para esse lugar, repreende todas as potestades. E eu ia repetindo com ele. Eu falo que ele é meu guia espiritual, pastor Natanael Pascoal de Deus, que é um homem muito abençoado, me ensinou a orar. E nós oramos 30 dias. E as meninas num conflito, por que nós não saímos para evangelizar? Nós estamos parados, eu preciso dar informação para a minha igreja, eu preciso fazer o meu relatório, a igreja vai dizer que estão ofertando, e eu estou aqui só orando. Olha o papo, só orando. Depois de 1 mês, eu contava ontem, estou repetindo para vocês. Nós abrimos as 2 igrejas, irmãos, parecia formiga. Saía gente de tudo quanto é lado. As 2 igrejinhas lotaram. Não cabia de tantas pessoas. Por isso nós falamos que oração se faz missões se faz com os joelhos. E é um privilégio pregar o evangelho, mas é uma grande responsabilidade. A igreja tem as suas imperfeições, mas Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja. Por quê? Porque sobre essa rocha, que não era Pedro, era ele mesmo, edificarei a minha igreja. É em nome de quem? De Jesus, não em nome de um papa. E como nós batalhamos com isso no México, um país totalmente católico. Difícil. Mas Jesus deu à igreja, eu escrevi aqui, o direito exclusivo de ser. Ser é algo maravilhoso. Eu quero que você abra comigo em Gênesis capítulo 12. Eu quero ganhar tempo, mas esse texto é tão maravilhoso, é um texto muito conhecido, eu quero que você abra comigo. Gênesis capítulo 12. Todos conhecem, né? O chamado de quem? Quem estava lá? Abraão. Gênesis capítulo 12. O Senhor disse a Abraão, sai da onde? Da tua terra, sai de Suzano. Da tua parentela, deixa os trindades por aí. E da casa de quem? Do seu pai. E vai, Deus falou para Abraão, a terra que eu lhe mostrarei e farei de você uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o seu nome, e disse, seja uma bênção. Olha que interessante. Estou falando de privilégio e responsabilidade. Deus nos dá o privilégio de ser. Quem somos nós? Tem um outro sermão que eu falo sobre Moisés. Acho que eu preguei lá na Vila Augusta, esse sermão. E eu sempre falo que Moisés, ele teve que ter um encontro com as suas identidades. E Moisés, quando está lá no palácio dos egípcios, né, com o faraó, ele foi criado por aquela princesa, ele não sabia quem realmente ele era. E tem um momento da sua vida que ele teve um encontro com os seus. E ele descobriu que ele era hebreu, que ele era parte do povo de Deus. Nós somos a igreja do Senhor. Nós somos linhagem escolhida. Nós somos real sacerdócio. Nós temos a autoridade e o poder que o Senhor nos deu. Isso é maravilhoso, não é? Que alguém te pergunte, quem é você? Eu sou filho do rei. Eu sou filho do mestre. Eu sou nova criatura, assim declara a Escritura. Ele me perdoou, Ele me lavou, Ele me restaurou. Isso é maravilhoso.
Mas Deus falou para Abraão aqui: estou te dando o direito de ser uma bênção. Mas Deus fala para ele: sai da tua terra. Sai da tua parentela. Deus quer que nos movamos, queridos. É muito cômodo quando nós estamos entre os nossos. Você faz aquele churrascão na varanda da sua casa, no seu quintal. Você chama toda a família, todos os amigos, não é gostoso? Agora que está voltando, que a pandemia está estabilizando, né? Não é tão maravilhoso como sentimos falta dos abraços, dos momentos como família, com os amigos. Mas Deus quer que nós tenhamos essa consciência. Há momentos que Ele quer que nós saiamos. Porque aqui Deus faz algumas promessas para Abraão. Deus disse: o seu nome será grande. Não é? Olha o texto, disse: farei de você uma grande nação. Vou te abençoar. Eu vou engrandecer o seu nome. Queridos, quantos queremos que o Brasil seja uma grande nação? Aqui entre nós, não é gostoso? Quando nós falamos que o Brasil é o celeiro missionário, que os missionários brasileiros estão alcançando o mundo. Não é gostoso quando a gente escuta que um brasileiro foi lá para a França e montou uma empresa e se deu bem? Que o brasileiro exporta, que o brasileiro faz, que ele desfaz. Não é maravilhoso, irmãos? Eu, pelo menos, né, os mexicanos aí vão me perdoar hoje, mas eu tenho esse orgulho, né, de dizer: sou brasileiro, né, com muito orgulho, né? Tenho aí metade mexicano também, mas não é gostoso? Não é gostoso quando nós somos uma grande nação? Não é gostoso quando o nosso nome é engrandecido? Lá no México, eu sempre conto isso nas igrejas, é muito importante para eles o sobrenome. A minha esposa fala com muita classe: eu sou Samajoa. Não é? Eles têm essa coisa, né? Eu sou Jiménez, Martínez. O mexicano ainda fala com acento. Não é? Eu sou Guadalupe Samajoa Landim, ela fala. Nós brasileiros não temos muito esse negócio do apelido. Mas o latino tem muito disso. É gostoso quando o nosso nome é engrandecido, quando a nossa nação é engrandecida. É muito gostoso quando Deus fala: você será uma bênção. A sua família, os seus filhos, né? Eu, aonde vou, a minha esposa fala: nossa, você até exagera um pouquinho. Eu gosto de falar da minha filha, está aí, 19 anos, ela vai ficar sem graça. Está na faculdade de desenho, design gráfico, melhores notas da escola. Eu conto para todo mundo, o pai fica orgulhoso, não é? Nós queremos isso. Agora, você quer que a sua igreja seja grande? Amém? Que a Igreja Batista de Suzano seja conhecida em todas as nações. Você quer que o seu país seja grande, quer que a sua família seja grande. Isso não é maldade, não, é bom, irmãos. Mas Deus disse: sai, faça a minha vontade, pregue o evangelho e mais, se tu uma bênção. E Abraão, irmãos, ele foi assim maravilhoso, porque ele entendeu tão bem a promessa que Deus deu algo maravilhoso para ele, que foi um filho. Não foi assim? Isaac. E filho é filho. É bênção demais. A gente faz de tudo pelos filhos, até o que não deve, muitas vezes. E depois que Deus deu o filho para Abraão, Deus o que fez? Deus pediu o filho de volta. Eu costumo dizer que Deus nunca vai te dar nada que você não esteja disposto a devolver. Escute isso. Deus não vai te dar nada que você não esteja disposto a devolver. Eu quero um carro 4x4, uma Hilux. Deus pode te dar, mas você está disposto a usar essa caminhonete, essa picape na obra do Senhor, nas congregações aqui da PIB de Suzano? Aí tem que ver. Ou o irmão vai te pedir carona no final do culto, você vai falar: esse irmãozinho mora lá no Marengo, lá no Jardim Revista, não vou levar ele não, porque vai sujar meu carro. Então Deus não vai te dar.
Deus dá o que nós estejamos dispostos a dar, a devolver, a usar na sua obra, a usar na missão. E Deus pede para Abraão, não vou contar a história, vocês conhecem seu filho, e Abraão caminha a montanha, Abraão leva o menino para ser sacrificado. Nós conhecemos a história, que na hora H, quando ele ia colocar o cuchillo, a faca no menino, a espada, o que acontece? Aparece o anjo e a provisão de Deus ali. E Gênesis 22:15, não é necessário que você abra, disse que Deus falou com Abraão, jurei por mim mesmo. Olha que coisa forte, jurei por mim mesmo, porque Deus não podia jurar por ninguém maior. Disse o Senhor, porquanto fizeste isto e não negaste o teu único filho. E disse Deus, deveras que te abençoarei e multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia. E Deus repete todas as promessas. Por quê? Porque houve uma obediência. Missões é um privilégio, é uma grande responsabilidade e é uma grande decisão de obedecer. Precisamos obedecer. Muitos anos atrás, eu sempre conto esse testemunho, é um pouco velhinho, minha esposa está cansada de escutá-lo. Eu trabalhava aqui na Suzancar, alguns vão lembrar, muitos anos atrás. Eu tinha um ajudante que era um rapazão de 2 metros, quase de altura, um negão forte, bonito. Eu trabalhei com ele 4 anos, eu montava os carros aqui na Suzancar. E eu lembro que uma vez ele chegou na sessão de trabalho e veio correndo, chorando, me abraçou e disse, eu tenho algo maravilhoso para te dizer. E eu falei, o que foi? E ele falou, não, é algo, senta aí, você precisa saber. É algo que você não imagina. E ele falou para mim, ontem eu recebi a Jesus. E ele começou a contar como foi o testemunho dele, que ele foi, e ele estava com problemas de possessão maligna, e ele foi liberto. A gente fala mal às vezes da Igreja Universal, mas tinha sido liberto na Universal. E conheceu o Senhor, e etc. A gente não, né, irmãos? Vou falar eu falo mal, não vou incluir vocês no problema. Não vamos generalizar, né? Não reparta, disse a minha esposa. E quando ele terminou de falar, ele falou para mim, você não quer aceitar Jesus também? O problema é que eu era crente de anos. E eu falei para ele, eu já aceitei Jesus. Aquele homem ficou bravo. Ele ficou 1 semana sem falar comigo. Porque ele falou para mim, você conhecendo essa coisa mais linda, essa experiência maravilhosa, nunca me falou 4 anos, todos os dias, ao seu lado, dentro de um carro, segurando o painel, aperta aqui, aperta ali, coloca o cabo, coloca o volante. Eu vivia mais com ele que com a minha esposa, não, porque não era casado, mas que com meu pai, com a minha mãe e com os meus amigos. E nunca tinha pregado para esse rapaz. A obediência, Deus vai nos pedir contas, queridos. Nós precisamos entender isso. Missões é uma questão que nós precisamos fazer. Nós vimos um vídeo aqui da Venezuela. Eu morei no Brás, lá, trabalhando na Igreja Batista Unida do Brás. Eu morei ali, no Brás, ali ao lado da Universal, aquelas igrejas gigantes, da Mundial. A igreja nossa está ali atrás. E eu saía na rua até hoje ali, assim, a minha filha estudou ali, nós matriculamos ela numa escola, e dos 35 alunos, 33 eram estrangeiros. Árabes, haitianos, bolivianos, paraguaios. Levei os meninos da igreja, eu era pastor de jovens, para jogar futebol. Puro Paraguai, perdemos de 8-1. Os paraguaios são tremendos. Puro estrangeiro. Eu me sentia no México, falava espanhol com todo mundo. Por que está acontecendo isso? Porque São Paulo está cheio de nações. Você já notou isso, que São Paulo está cheio de nações? Está lotado, queridos. Se nós não vamos, olha o problema, Deus está trazendo as nações. Porque nós muitas vezes não estamos indo. Nós não estamos enviando missionários. Nós precisamos fazer o nosso trabalho. Há uma urgência,
há uma necessidade. E agora eu vou voltar com vocês lá no texto de Romanos, capítulo 15, para concluir. E há uma urgência, porque olha o que Paulo fala aí. Romanos capítulo 15, no verso 18, Paulo disse: não ousarei, o quê? Em falar sobre coisa alguma, a não ser do que? Sobre aquelas coisas que Cristo fez, através de quem? De mim. Olha o foco. Olha o foco de Paulo. Não vou falar de outra coisa. Às vezes nós falamos de tantas coisas. Nós falamos de futebol, nós falamos de Fórmula 1, nós falamos do carnaval, nós falamos sobre finanças, falamos sobre a guerra, nós falamos tantas coisas, né? Nós protestamos, nós reclamamos muitas vezes, não devemos. E Paulo disse: não ousarei a falar sobre coisa alguma, a não ser sobre aquelas coisas que Cristo fez através de quem? De mim. E é interessante que ele fala através de mim, ou seja, Deus estava usando a vida dele. Deus quer usar a tua vida. E talvez você diga: eu não posso, pastor. Não posso. Eu sou incapaz. Não tenho as ferramentas. O Senhor falou aí que os sinais seguirão os que crerem, mas aí você diga: não sei evangelizar, não sei falar, não sei mencionar. Querido, se eu contar o meu testemunho aqui, eu vou resumir em 1 minuto apenas. Você vai falar: não pode ser que Deus usou esse cara. Eu fui expulso de 3 escolas de Suzano, do Galo, do Morato e do Justiliano. Eu fui expulso da base da aeronáutica em Guarulhos. Eu fui expulso da casa do meu pai e terminei morando num Fusca batido aqui debaixo do viaduto. Foi poucos dias, mas aconteceu. Eu fui para o México, eu não tinha segundo grau completo, não tinha teologia. Isso não é regra de missões, por favor. Nós pregamos hoje totalmente ao contrário. Depois eu fiz os bacharel em teologia, e numa das melhores escolas, terminei meus estudos seculares. Estou arranhando em inglês aí, quero ver se eu aprendo com a garotada lá agora, porque está necessitando. Mas eu era um menino, pulando os carnavais dessa vida. Me converti nessa igreja porque um grupo me perseguia por causa de uma fofoca no meio do carnaval aqui. Não vou contar essa história para vocês, que é uma história muito chata e muito feia. Entrei aqui correndo porque queriam me bater. Acabei num culto de jovens e aqui acabei conhecendo o Senhor. E Deus usou a minha vida. E eu costumo dizer nas igrejas: se Deus usou o Adriano, Deus pode usar você. E fomos para o México e, para a glória de Deus, plantamos 4 igrejas. Fui diretor de missões para a glória de Deus durante 8 anos. Cuidava dos missionários e hoje acabo de dirigir um treinamento no México e eu estou dirigindo uma escola de missões no Brasil. E eu falo: Deus, eu não sei quem está mais louco, o Senhor ou eu. Porque eu nada posso. Mas Deus usa a minha vida em graça e misericórdia. Então você não tem desculpas. Quantos aqui foram expulsos de mais de 2 escolas? Eu acho que não tem ninguém aqui. Não tem ninguém. Então se Deus usou a minha vida, Ele pode usar a sua. Não tem desculpa. E então Paulo tinha um foco: não vou edificar, ele falou aí, sobre fundamento alheio. Olha o último versículo, né? Ele fala aí claramente, ele fala: porque não ousarei a falar, e ele disse, por força de sinais e prodígios, poder do Espírito Santo, ou seja, ele pregava através das forças que o Espírito Santo dava para ele, desde Jerusalém até Ilírico. Ele dizia: esforçando-me desse modo em pregar o Evangelho, não onde Cristo foi edificado. Ou seja, Paulo dizia: eu não quero pregar onde já escutaram, eu quero pregar onde não escutaram. Sabe aquele centro de macumba do lado da sua casa? É ali que Deus quer te usar. Sabe aquele amigo seu espírita lá na faculdade? É ali que Deus quer te usar. É ali. Sabe esse trabalho lindo na Venezuela? É ali que Deus quer te usar. E Paulo tinha foco.
instrumento, ele dizia obras, milagres, poder do Espírito, ele vai usar a sua vida. Uma vez eu orei pelo um senhor com câncer de pele, numa quarta-feira. No domingo, a irmã dele falou, pastor, é incrível, sumiu as manchas. Eu falei, eu não sei como isso aconteceu, minha irmã. Quem sou eu? É Deus quem vai usar. E é um privilégio. É uma grande responsabilidade, mas é um privilégio. Eu quero perguntar para você, quantas pessoas você ganhou para Cristo no ano passado? Não me responda, responda para você mesmo. Eu vou colocar mais fácil, porque ganhar, na verdade, quem convence é o Espírito Santo, correto? Não somos nós. Eu vou colocar mais fácil. Para quantas pessoas você falou do amor de Deus? Fale do amor de Deus, queridos. Eu quero motivá-los. Vou falar uma coisa para vocês aqui, não é querendo ficar bem com vocês, não. Vocês têm uma igreja linda, olha que povo bonito. Olha que lugar bonito. Eu acompanho muitos de vocês no Facebook da vida. Eu fico vendo, nossa, a Igreja Batista é tão bonita, né? O louvor entoadinho, né? Não, parecia o grupo Logos. Parecia Vencedores por Cristo, vocês lembram? Eu fui dessa época ainda. Né? O tom certinho, né? O irmão no violão certinho, eu toco também certinho. Vocês têm que sentir orgulho disso. Vocês têm que mostrar isso. Tem um novo pastor que eu sei que é uma bênção, pastor Eliseu. Mostre isso. Rapaz, fale para o seu vizinho, você precisa ir lá, porque você precisa conhecer o meu pastor. Você precisa conhecer a esposa dele, você precisa conhecer a família dele, você precisa conhecer a minha igreja, os líderes. Estão acontecendo umas coisas lindas lá. E está aqui na nossa cidade. Não fique invejando o outro, não, entendeu? A outra igreja, o outro fulano. Não, olhe o que Deus te deu. Isso aqui é Jerusalém. Esses lugares precisam ser preenchidos. Não é uma exortação, não, porque quem exorta é o pastor, é o anjo da igreja, não é o convidado. Mas esses lugares precisam ser preenchidos. E essa meta de 12 mil, isso aqui é fichinha para vocês, queridos. Vocês podem fazer muito mais. Comecem a fazer. Nós recebemos um aluno esse ano no treinamento, uma aluna, na verdade, a Darlene. E o pastor dela esteve conosco a semana passada, gravou até uns vídeos lá com a minha esposa, todo. Ele está todo animado, ele está na África hoje, inclusive. Em um outro movimento, e ele falou para mim, pastor Adriano, nós temos 500 igrejas e não temos nenhum missionário. E ele falou, está na hora de começar. E Deus quer levantar missionários daqui também. É bom que vocês apoiem a campanha. Façam isso. Apoiem nacionais, apoiem mundiais. É um trabalho sério. É um dos trabalhos mais sérios, para não dizer o mais sério no Brasil de missões, é o trabalho da Convenção Batista Brasileira. Apoie, mas Deus quer levantar aqui também. Quantas congregações vocês têm, irmão Batista? Apenas uma. Então Deus quer que vocês abram novas igrejas. Que vocês expandam as tendas. Então missões é isso. Estratégia, método, ferramentas, privilégio, responsabilidade. Deus quer usar você. Amém? O que você acha? Dá ou não dá? Eu queria que você inclinasse a sua cabeça. Se o irmão do violão quiser nos ajudar, eu queria que você meditasse durante um momento apenas. As almas estão se perdendo, queridos. Tem muita gente indo para o inferno sem Cristo Jesus. 7 bilhões de pessoas na população mundial, ainda há uma grande porcentagem a ser alcançada. Burkina Faso, na Turquia, na Ucrânia, na Tanzânia, na Indonésia, no México, mas também aqui em Suzano, também aqui na região. Nós vemos a Cracolândia, no centro de São Paulo, mais de 2.000 pessoas se drogando, todos os dias naquele lugar. O que vamos fazer? Deus nos deu o pão da vida. Deus nos deu o maior presente que um homem possa receber. Nós precisamos compartilhar.
E Paulo disse: esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já foi anunciado, para não edificar sobre alicerce alheio. Pelo contrário, como está escrito, aqueles que não tiveram notícia dele o verão, e os que nada tenham ouvido a respeito dele entenderão. Foi falado aqui, como pregarão, como ouvirão, precisam ser enviados. E Deus quer te usar. Vamos orar. Fale com Deus. Diga: Senhor, usa a minha vida. Eu quero te deixar o desafio de ganhar pelo menos uma pessoa esse ano. Não vou te colocar 10. E de participar dessa campanha. E ser uma bênção nas missões. Amém? Vamos orar. Pai querido, usa esta igreja, Senhor. Essa igreja preciosa, essa igreja bonita, essa igreja que é, sabemos, a igreja principal nessa cidade. Por isso ela se chama a primeira igreja batista na cidade de Suzano. Use essa igreja, Senhor. Use esse lugar. Faça um milagre nesse lugar. Use as pessoas, que as pessoas saiam daqui hoje desafiadas, Pai, a convidar a outros, a pregar o Evangelho, a trazer novas pessoas para esse culto, para os outros cultos, para as outras atividades, para as reuniões de jovens, de adolescentes, que elas convidem crianças para vir a esse lugar. Que elas se mobilizem, ó Pai, para apoiar os missionários, ó Deus, orando. Indo também, ó Pai, em viagens de curto prazo, Senhor. Nós sabemos de vários programas que a Convenção Batista tem, como os radicais, ó Pai. Nós sabemos que essas viagens missionárias são tão importantes, Senhor. E ainda sabemos que estão o Vale do Ribeira, que está o Vale de Jequitinhonha, Senhor. Todos os lugares próximos a nós, Senhor, que estão sedentos. Que esses irmãos que estão aqui nessa noite, ó Pai, que o Senhor os trouxe, que eles sejam desafiados pelo Espírito Santo a levar o Evangelho, a pregar, em tempo e fora de tempo, e que eles sejam desafiados a orar por missões e a doar as suas vidas e, dentro das suas possibilidades, também as suas finanças. Se alguém aqui ainda é enfermo nessa noite, ó Pai, eu oro que o Senhor possa curar. Se alguém aqui que nos visitou, talvez, está nos visitando com uma necessidade específica, talvez entrou aqui com uma dor, talvez com uma necessidade na sua área da sua saúde, talvez com um problema familiar, talvez com um filho que está distante do Senhor. Pai, que o Senhor venha dar estratégia, que o Senhor venha dar direção às suas vidas, que o Senhor venha fazer um milagre na vida deles e que eles venham ser ministrados pelo Teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, como nós sempre falamos, faça missões. Eu brinco com jovens nas redes sociais, faça missões. Além de vós, onde Cristo ainda não foi anunciado, Tenha compaixão, como disse a campanha. O texto de tenha compaixão está lá em Mateus capítulo 9, que Jesus viu as multidões, estavam como ovelhas que não tinham o quê? Pastor. E é difícil quando nós não temos pastor, não é? Vocês ficaram um tempo aí sem pastor, agora recentemente. Não é gostoso quando a gente tem um pastor? Você sabe que você ficou doente, o pastor Eliseu vai te visitar. Você sabe que você precisa de uma oração, ele vai orar por você. Você sabe que você precisa de um conselho, ele vai te aconselhar. Ele vai te receber aqui em cima e vai te dar uma palavra. Isso é maravilhoso. Mas existem milhões de pessoas que não têm um pastor. Então, vamos olhar para isso. Amém? Deixo o desafio para vocês. Foi um privilégio, um grande prazer. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém, meu irmão?